E só para lembrar, se você, querido aluno, querido internauta, quiser fazer parte do meu clube de amigos, você poderá ver mais informações sobre isso na descrição do vídeo. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Quando estudamos na Bíblia a doutrina da aliança, do acordo que Deus faz de salvar a humanidade, percebemos que, na verdade, Deus sempre teve apenas um plano de salvação. Ele desdobrou esse plano de salvação em várias alianças ou acordos para poder ensinar de forma didática aspectos do plano de salvação ao longo da história. Entretanto, o plano de salvação é o mesmo, né? De acordo com Apocalipse 13:8, Cristo é o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Então, as alianças na Bíblia são desdobramentos do mesmo plano de salvação, são revelações progressivas do mesmo plano de salvação. Percebemos que quando os israelitas, nos tempos de Neemias, renovaram a aliança com Deus, os israelitas fizeram algumas promessas a serem cumpridas como parte do acordo deles com Deus. Não, amigo ouvinte, porque nós somos salvos por aquilo que fazemos. Não. O que esse trecho de Neemias que nós vamos ler quer nos ensinar é que depois de sermos salvos pela graça de Deus e não por nossas obras, o ser humano precisa demonstrar que a graça de Deus é atuante. Ele precisa demonstrar que ele realmente aceitou a graça de Deus na sua vida. É por isso que quando nós aceitamos o plano de salvação, assim como os israelitas, nós teremos a disposição de permitirmos que Deus atue em nós e adotaremos um estilo de vida diferente daquele que tínhamos antes de nos convertermos. Vamos ver qual foi a mudança que ocorreu no estilo de vida dos israelitas quando eles renovaram a aliança com Deus. Vou ler para você Neemias, capítulo 10, versos 30 a 39. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos pagãos que nos rodeiam, tampouco aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Quando os povos vizinhos, habitantes da terra, trouxerem mercadorias, provisões ou cereais para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias santificados para nós. A cada 7 anos, abriremos mão de trabalhar a terra e perdoaremos todas as dívidas. Além disso, assumimos a responsabilidade de, segundo ordena o mandamento, dar anualmente 4 gramas de prata para o serviço do templo de nosso Deus, para a preparação dos pães consagrados, isto é, os pães que ficavam sobre a mesa no santuário, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, os sacrifícios totalmente queimados, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova e das festas com datas fixas, bem como as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, a fim de fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo de Deus. Verso 35. Também assumimos o dever de trazer anualmente ao templo de Deus, do Senhor, os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda árvore frutífera. Vou ler, amigo ouvinte, até estes versos, depois você pode ler o verso até o verso 39. Mas aqui nós percebemos que os israelitas adotaram um estilo de vida que correspondia à relação que eles tinham com Deus, da aliança com Deus da salvação. Primeiramente, eles prometeram não mais realizarem casamentos mistos. Deus já havia proibido isso em Deuteronômio, capítulo 7, versos 13 e 4. E a mesma proibição está no Novo Testamento, em 2 Coríntios 6, 14 a 17. Um casamento misto é um casamento entre um crente e um descrente, ou entre pessoas que têm religiões totalmente diferentes,
religiões diferentes. Então, o casamento misto ou o julgo desigual não é recomendado na Bíblia. E os israelitas fizeram esta promessa de não darem seus filhos e filhas em casamento a povos pagãos, porque, obviamente, essa mistura de povos levaria o povo de Deus à idolatria. A segunda promessa a segunda mudança no estilo de vida deles foi a observância correta do sábado. Eles pararam de comprar e vender nesse dia e eles respeitaram o mandamento conforme ordena Êxodo 28-11. A terceira coisa, eles cumpriram também, eles prometeram e o fizeram o cancelamento de dívidas e a observância do ano sabático, a fim de cuidar dos pobres e dar liberdade a eles. E, em quarto lugar, eles prometeram sustentar financeiramente o templo, para que os serviços do templo não parassem, para que o culto a Deus fosse prestado, para que os rituais fossem feitos e o povo mantivesse uma relação íntima com Deus. Perceba, amigo ouvinte, que quando aceitamos a graça, mudanças ocorrem em nossa vida. Porque a verdadeira graça, ela transforma. Uma graça que não transforma não é graça, é uma desgraça. É por isso que Deus espera que você e eu demos frutos. Como diz Jesus, uma árvore que não dá frutos não presta para mais nada, a não ser para ser cortada e lançada fora. Os frutos, as obras, não são o meio de salvação, porque você já foi salvo por Cristo pela graça de Cristo. Unicamente a obediência de Cristo pode lhe salvar, diz Romanos 5,19. Mas quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, o Espírito Santo começa a atuar em nós, a efetuar em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade, como lemos em Filipenses 2,13, e ao mesmo tempo o Espírito Santo nos conduz, nos ajuda a nos arrependermos, como diz Romanos 2,4, para que a cada dia nos pareçamos cada vez mais com Jesus, como lemos em Romanos 8:29. Essa transformação, essa santificação levará a vida toda, porque só na glorificação nós seremos perfeitos, como diz 1 Coríntios 15, e você e eu, amigo ouvinte, ao longo do caminho cometeremos pecados, cometeremos erros, mas nesses momentos precisamos sempre nos lembrarmos de 1 João 2,1. Que diz assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Mantenha, amigo ouvinte, uma relação íntima com Deus, e Ele vai efetuar em você o querer e o realizar, para que você tenha um estilo de vida condizente com o plano de salvação que você aceitou. Um abraço carinhoso, que Deus te abençoe e até amanhã. E não se esqueça de ir aqui na descrição do vídeo, clicar no link para fazer parte do meu grupo no Telegram, que será informado acerca do meu seminário para adolescentes, um seminário sobre adolescência. Será muito importante também que você não desative as notificações, para que você não perca informações importantíssimas. Fica com Deus e até uma próxima.